Olá, meu nome é Tiago de Araújo, sou advogado, especialista em direito previdenciário, e aqui você sempre tem um tema relacionado a benefícios previdenciários de forma simples e clara. Este é um espaço destinado aos segurados, pensionistas e aposentados do INSS, bem como de outros regimes de previdência, como dos servidores públicos e da previdência privada, e por isso eu busco sempre trazer a informação tecnicamente correta para vocês, mas evitando os termos e jargões que podem dificultar o entendimento de quem não é do meio jurídico. Mas se você é advogado, estudante de direito ou de qualquer outra carreira jurídica, seja bem-vindo também. Espero que você goste do conteúdo. Aproveita e se inscreva no meu canal no YouTube e comece a seguir o podcast para sempre receber informações úteis e relevantes sobre os seus direitos previdenciários. Na descrição do episódio, você encontra todos os links para me acompanhar nas redes sociais. No episódio de hoje, vamos falar da isenção de imposto de renda por doença grave. Tudo o que você precisa saber sobre este assunto. Que isenção é essa? Quais as doenças dão direito? Como e onde pedir? Como receber de volta o que descontaram indevidamente de você? Essas e outras perguntas vão ser esclarecidas neste episódio. Se você está no YouTube, assista até o final. Se você está ouvindo o podcast, não deixe também de ouvir até o final para saber tudo sobre este direito tão importante. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, me envie um e-mail ou uma mensagem que eu te respondo. Na descrição tem todas as formas de contato. Então, o que é a isenção de imposto de renda por doença grave? É um benefício, é uma vantagem legal, ou seja, trazida por lei, que permite que aposentados e pensionistas com determinadas doenças sejam isentos desse tributo, sejam isentos do imposto de renda. Nas palavras do STJ, o objetivo da isenção é aliviar a carga tributária sobre a renda do segurado, em razão dos custos decorrentes do tratamento da doença, permitindo assim a manutenção de um padrão de vida digno. Então, quem tem direito a essa isenção? Como eu disse antes, aposentados e pensionistas têm direito à isenção do imposto de renda quando forem portadores de doenças graves. Ainda vamos falar aqui quais são essas doenças e como enquadrá-las na lei. A lei também fala que os militares reformados têm direito à isenção de imposto de renda, ou seja, são aqueles militares que já completaram a idade máxima de estadia no serviço militar ou que estão reformados em razão de invalidez. Os militares que estão na reserva remunerada, ou seja, que não atingiram a idade ou que não estão inválidos, não têm direito à isenção de imposto de renda. Eu digo isso até por experiência pessoal. O meu pai era militar, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, e já estava na reserva em razão de tempo de serviço, mas não tinha ainda completado a idade, 65 anos, para entrar para a reforma. Então, ele tinha uma doença grave, ele tinha uma nefropatia grave, doença de rim, ele teve que pedir a aposentadoria por invalidez, né, a reforma por invalidez, para poder ter direito à isenção do imposto de renda. Então, gente, é bom lembrar que tem direito também os beneficiários da previdência privada, ou seja, aquelas pessoas que recebem aposentadoria, complementação de aposentadoria, de previdência privada contratada perante bancos comerciais, bancos públicos, ou até mesmo por meio de previdência fechada, aquelas previdências geridas pelas empresas que são empregadoras destes aposentados e pensionistas. Vamos falar então de quem não tem direito à isenção de imposto de renda. E nesse primeiro grupo, eu gostaria de destacar as pessoas que estão trabalhando. Isso porque o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, fixou uma tese no tema repetitivo número 1037, que diz que essa isenção não se aplica aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral.
Contudo, eu faço aqui uma ressalva, porque esse texto do tema 1037 do STJ não é claro. Não há isenção para essas pessoas na remuneração do seu trabalho e em outras rendas. Por exemplo, se essa pessoa recebe um aluguel, esse aluguel não vai ser isento de imposto de renda. Aplicações financeiras não vão ser isentas de imposto de renda. O rendimento do seu trabalho, seja ele seletista ou de contribuinte individual, não vai ser isento de imposto de renda. Contudo, se essa pessoa já for aposentada, se ela recebe uma aposentadoria por idade, por exemplo, ou uma aposentadoria por tempo, ela vai poder, sim, ter a isenção, mas essa isenção vai se limitar à sua aposentadoria, à sua pensão apenas. Não vai se estender a outros rendimentos. Foi isso que o STJ quis dizer. Vamos falar então das doenças e dos eventos que garantem direito à isenção de imposto de renda prevista na legislação. A primeira questão que a lei prevê são os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço. E essa parte do texto realmente é bem claro. Pessoa que se sofreu um acidente e se aposentou por invalidez em razão desse acidente vai ser isenta de imposto de renda. Então, todos os benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho são isentos de imposto de renda. Outro evento que a legislação prevê como garantidor da isenção de imposto de renda são os proventos de aposentadoria ou reforma recebidos pelos portadores de moléstia profissional, ou seja, de alguma doença decorrente do exercício da atividade profissional. E aí que entra a primeira dica de uma brecha legal para ter direito à isenção de imposto de renda, mesmo sem ter a doença especificamente classificada na legislação como doença grave. Isso porque, no Decreto 3048, há uma ligação entre o CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas das Empresas, e as atividades que elas exercem, os agentes nocivos a que os trabalhadores estão expostos. É o nexo técnico epidemiológico, que consiste numa metodologia que tem como objetivo identificar a existência e a correlação de determinado setor da atividade econômica e determinadas doenças. Então, há doenças ali no Decreto 3048, em seus anexos, ligadas ao CNAE, à Classificação Nacional de Atividade Econômica, que não estão previstas especificamente na Lei do Imposto de Renda como doença grave. Eu posso destacar aqui a síndrome de burnout, que é o esgotamento profissional, tem também síndrome de fadiga, episódios depressivos, transtornos de personalidade, e são doenças que não estão previstas na lei do imposto de renda, mas se forem comprovadamente decorrentes da atividade de trabalho do segurado, do aposentado ou do pensionista, ele vai ter direito sim à isenção de imposto de renda. A terceira hipótese que a legislação prevê para a concessão da isenção de imposto de renda é justamente das doenças graves. Eu vou fazer aqui uma leitura de todas as doenças relacionada a qual área da medicina ela está ligada para facilitar o entendimento de vocês sobre a questão. Ressalto que eu não sou médico, então todas as explicações dessas doenças aqui eu retirei realmente da internet. Se houver algum erro, alguém pode aí deixar nos comentários, me mandar uma mensagem, me mandar um e-mail, que eu faço as devidas correções. Então vamos lá. Tuberculose ativa é uma infecção bacteriana que afeta principalmente os pulmões, mas pode atingir outros órgãos. É da especialidade médica da pneumologia. Fala também a lei da alienação mental, mas eu vou pular a alienação mental e vou falar das outras doenças, porque a alienação mental é justamente uma das questões, uma das brechas legais que eu vou contar para vocês para conseguir aí o direito à isenção de imposto de renda. Então, continue assistindo, continue ouvindo. Vamos então para a esclerose múltipla. É uma doença autoimune que ataca o sistema nervoso central, causando problemas de movimento e coordenação.
A especialidade médica para a esclerose múltipla é a neurologia. Neoplasia maligna é o famoso câncer, gente. É o crescimento descontrolado de células que pode invadir e destruir tecidos saudáveis. É uma questão médica da oncologia. Cegueira, perda total ou significativa da visão. Oftalmologia. Hanseníase. Hanseníase é uma infecção bacteriana crônica que afeta principalmente a pele, nervos periféricos, mucosa do trato respiratório superior e olhos. É da especialidade médica da dermatologia. Vamos então agora para a paralisia irreversível e incapacitante. Perda permanente de função muscular em uma parte do corpo. Especialidade médica, neurologia. Aqui, gente, chamar a atenção também aqui a paralisia. Não precisa ser a pessoa ficar paraplégica, ficar tetraplégica. É apenas a perda de algum dos movimentos do corpo. Movimento de um braço, de uma mão, de uma perna. Então, é bom ficar bastante atento na questão aí da paralisia irreversível e incapacitante. Cardiopatia grave, doença do coração. Então, cardiopatia grave é uma doença cardíaca severa que compromete seriamente a função do coração. A especialidade médica é, claro, a cardiologia. Doença de Parkinson é o transtorno neurodegenerativo que afeta o movimento, causando tremores e rigidez. A especialidade médica também é a neurologia. Espondiloartrose anquilosante. Explicação para essa doença é a seguinte: é uma doença inflamatória crônica que afeta principalmente a coluna vertebral, causando fusão dos ossos vertebrais. Especialidade médica é reumatologia. Nefropatia grave, que é a doença de rins. Então, aí é uma doença renal severa que compromete a função dos rins. A especialidade é a nefrologia. Nefropatia grave aí é muito comum as pessoas estarem fazendo aí a hemodiálise e a diálise. Hepatopatia grave, doença severa do fígado que compromete sua função. Especialidade médica, hepatologia ou gastroenterologia, estados avançados da doença de Paget, osteite deformante. É uma doença óssea crônica que causa deformação e fragilidade dos ossos. A especialidade médica é a reumatologia ou a ortopedia. Contaminação por radiação. Exposição a níveis perigosos de radiação, causando danos aos tecidos e órgãos. A especialidade médica é a medicina nuclear ou a oncologia. Síndrome da imunodeficiência adquirida é a AIDS. A explicação para a doença é uma doença causada pelo vírus HIV que ataca o sistema imunológico. A especialidade médica é infectologia. Vamos voltar agora, gente, na alienação mental. Isso porque, como eu disse, ela contém aí uma brecha legal que pode possibilitar a concessão da isenção de imposto de renda para diversas doenças. Vou ler a explicação, talvez você já entenda. Explicação da alienação mental é a seguinte: é um termo genérico que se refere a várias condições que afetam a mente, incluindo distúrbios psiquiátricos graves. A especialidade médica é, obviamente, a psiquiatria. Pois bem, gente, por que que a alienação mental, então, tem essa brecha que pode permitir a concessão da isenção de imposto de renda para pessoas com doenças que não estão especificamente previstas na lei do imposto de renda? Isso porque alienação mental, como eu li aqui na explicação, é um termo genérico, não é uma doença específica, alienação mental. A alienação mental decorre, na verdade, de outras doenças. Então, por exemplo, esquizofrenia não está prevista na lei de imposto de renda como uma doença que garantiria direito à sua isenção. Mas a esquizofrenia pode levar à alienação mental e, assim, garantir o direito à isenção de imposto de renda. Esquizofrenia, esquizofrenia paranoide, transtorno bipolar, transtorno afetivo bipolar, episódio depressivo grave com sintomas psicóticos, doença de Pick,
São doenças, gente, que podem levar sim à alienação mental da pessoa. Então, essa é uma brecha muito grande da legislação. E uma doença muito clara que pode levar à alienação mental e que não está na lei de imposto de renda é o mal de Alzheimer. Então, é uma doença que, como sabemos, pode sim se agravar com o passar do tempo e deixar a pessoa sem condições mentais, né, para gerir a sua vida, se tornando totalmente alienada, alienação mental. Então, não está prevista na lei de imposto de renda, mas a pessoa vai ter direito à isenção de imposto de renda. Gente, vamos falar então agora de uma questão muito importante para o direito à isenção de imposto de renda e que muitas pessoas acham que não têm o direito por interpretar equivocadamente a legislação. Vamos falar agora então da contemporaneidade da doença. Quando que essa doença tem que iniciar para a pessoa ter direito à isenção de imposto de renda? Tem que ser antes da aposentadoria? Pode ser depois da aposentadoria? A legislação, a lei já é bem clara que não importa o momento do início da doença grave, quando a pessoa contraiu ou essa doença se iniciou. Pode ser antes da aposentadoria, antes do início da pensão, ou pode ser durante o recebimento desses benefícios. Então, basta a pessoa comprovar a doença sendo anterior ou posterior à concessão da aposentadoria, pensão ou reforma, que ela vai ter direito à isenção do imposto de renda. Mas e se o aposentado ou pensionista não tem mais a doença que geraria o direito à isenção do imposto de renda? Ele ainda assim pode pedir esse benefício legal? Pode sim. É a súmula 627 do Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte: o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença, nem da recidiva da enfermidade. Então, a pessoa teve ali uma doença, dentre as doenças previstas em lei, né? Algumas podem ser curadas. Então, a pessoa teve a doença, foi curada. Ela pode ainda pedir a isenção de imposto de renda? Pode sim. Então, como eu disse, a súmula 627 do Superior Tribunal de Justiça garante esse direito. E muitas pessoas não pedem a isenção de imposto de renda, pensando que, como não estão mais doentes, como não têm mais aquela doença, não vão ter direito à isenção de imposto de renda. Vão ter sim, essas pessoas podem fazer o pedido da isenção. Interessante nesse ponto é destacar que não importa quando ocorreu essa doença, né? Então, se a pessoa se curou, se a pessoa teve uma doença na infância e foi curada, essa doença grave prevista em lei, e foi curada, um câncer, por exemplo, ela vai ter direito à isenção do imposto de renda. E eu chamo aqui, inclusive, a atenção porque essa é uma discussão muito comum em relação à plasia maligna, né, ao câncer, que é a recidiva dessa doença ou não, se a pessoa terá direito ou não. A pessoa constatou que tinha um câncer, fez todo o tratamento, felizmente foi curada, né, não teve mais o câncer, não houve mais recidiva. Ainda assim, o STJ firmou o entendimento de que essa pessoa tem o direito à isenção do imposto de renda. Então, não deixe de pedir esse direito, mesmo que você já tenha sido tratado e curado dessa doença ou de qualquer outra doença prevista na lei. Constatada então a doença grave, o acidente de trabalho ou a moléstia profissional, agora passa para a fase de comprovar isso perante o órgão pagador do benefício, da aposentadoria, da pensão. Então, nesse caso, você tem que apresentar, obviamente, um laudo médico, um diagnóstico médico formal, com assinatura de médico, com a classificação internacional da doença, né? A CID, com o nome exato da doença, a data que identifique o início da doença, a data que identifique o início da doença, gente, é muito importante, porque ela vai determinar a partir de quando você tem direito a pedir a restituição do imposto de renda que foi indevidamente descontado de você. Então, mas isso a gente vai falar novamente
depois. Para o câncer, a neoplasia maligna especificamente, é bom, sempre que possível, apresentar também o laudo da biópsia para a comprovação desse câncer, dessa neoplasia maligna, para garantir o seu direito à isenção do imposto de renda. Estando com a documentação médica em dia, o que fazer agora? Onde ir e como pedir a isenção de imposto de renda? Nesse caso, você vai se dirigir ao órgão responsável pelo pagamento da sua aposentadoria ou pensão. Os segurados do INSS, por exemplo, podem fazer o pedido pelo 135 ou pelo meuinss.gov. Os segurados, servidores públicos vinculados aos regimes próprios de previdência social, vão se dirigir a esses órgãos e fazer também o seu pedido. Os beneficiários de benefícios da previdência privada vão se dirigir às instituições responsáveis, geralmente aos bancos que gerem essas previdências privadas, e vão fazer o pedido. E, dando entrada no pedido, vão se sujeitar à análise da documentação e, muitas vezes, também a uma perícia médica para averiguação desse direito. A questão do requerimento é muito importante porque muitas pessoas pensam que não podem pedir a isenção de imposto de renda perante o regime próprio dos servidores públicos do Estado ou do município, ou perante o órgão que gere a sua previdência privada, por se tratar o imposto de renda de um imposto federal de competência da União. Não é assim. Tema repetitivo 193 do STJ diz que os estados da federação e também os municípios, tá, gente, são partes legítimas para figurar no polo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais e municipais, tá, que visam o reconhecimento de direito à isenção ou a repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte. O tema 572 do STF vai no mesmo sentido. Diz o seguinte: compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar causas alusivas à parcela do imposto de renda retido na fonte pertencente ao Estado-membro, porque é ausente o interesse da União. Aí vocês podem se perguntar, como assim ausente o interesse da União, sendo um imposto federal, um imposto gerido pela União? Acontece que a Constituição da República, artigo 157.1 e 158, inciso 1, fala que o imposto de renda que é descontado das aposentadorias e pensões e também das remunerações do pessoal da ativa, né, do regime próprio da Previdência Social dos municípios e dos estados, é retido por esses estados, já fica com eles a título de repasse. Então, esses valores não são repassados à União Federal. Esses valores ficam com os estados e municípios, por isso eles são competentes, eles têm a obrigação de analisar o pedido de isenção de imposto de renda e também o pedido de restituição dos valores indevidamente descontados a esse título. E em caso de indeferimento da isenção de imposto de renda, você deu entrada no seu pedido, fez tudo certinho, juntou a documentação, participou da perícia médica e ainda assim o órgão responsável pelo pagamento da sua aposentadoria ou pensão indeferiu a isenção de imposto de renda. O que fazer nesse caso? Nesse caso, você pode já ir diretamente para a via judicial, buscar um advogado, um especialista em direito previdenciário, para que ele possa pleitear esse seu direito perante o INSS, ou o Estado, ou o município, se você for um servidor público, garantindo assim o seu direito à isenção do imposto de renda. Lembrando que, se for um caso de INSS, o processo judicial já pode incluir a União Federal para que você peça nesse processo, além da isenção, os valores retroativos que foram indevidamente descontados. Há uma certa divergência na jurisprudência, nas decisões judiciais, sobre a possibilidade de já entrar com um processo incluindo a União Federal, mas é um procedimento que eu acho bastante adequado, que agiliza bastante e que tem se mostrado bastante frutífero, bastante exitoso para conseguir receber de volta com certa agilidade os valores que foram indevidamente descontados. Mas se você é um servidor público do Estado ou de algum município,
você poderá já pedir na mesma ação contra o Estado, sem a necessidade de incluir a União Federal, o reconhecimento do direito à isenção de imposto de renda e a restituição dos valores indevidamente descontados. Isso porque, como eu disse antes, os valores descontados a título de imposto de renda nos benefícios dos servidores públicos, tanto na ativa quanto dos aposentados, vai direto para os cofres do ente a que estão vinculados, o Estado ou o município. Para quem está vinculado à previdência privada, fica a mesma dica dada para os segurados do INSS. Em caso de ação judicial, já incluir a União Federal também no polo passivo, já colocar a União no processo para poder agilizar o recebimento dos valores que foram indevidamente descontados a título de imposto de renda. E se você conseguiu, no seu pedido, a isenção de imposto de renda, e agora, como receber de volta os valores que foram indevidamente descontados? Bem, sobre essa questão, eu quero primeiro chamar a atenção para a prescrição, ou seja, para a perda do direito aos valores em razão do transcurso do tempo. A prescrição tributária, ela é de 5 anos. Então, você, fazendo um pedido, você vai, sendo reconhecido o direito, você vai receber os últimos 5 anos apenas da isenção de imposto de renda. Vai receber apenas, aliás, os últimos 5 anos dos valores que foram indevidamente descontados. Isso dependendo, claro, da data de início da doença que te dá direito, ou do acidente de trabalho, né, que vai te dar direito aí à isenção de imposto de renda. Porque se a doença se iniciou, por exemplo, há 2 anos apenas, você vai receber apenas os últimos 2 anos, porque os que estão para trás você não tinha doença, então não vai ter direito à isenção de imposto de renda. Outra questão importante sobre a isenção de imposto de renda e como receber de volta os valores indevidamente descontados é que você pode fazer esse pedido de forma administrativa perante a Receita Federal. Eu digo pode, tá, gente? Depois eu vou explicar para vocês outro caminho viável. Bem, perante a Receita Federal, você pode fazer o pedido de restituição dos valores descontados de imposto de renda por um sistema chamado PerdComp Web. Esse sistema está no portal do ECAC da Receita Federal e permite ao contribuinte realizar o pedido de restituição e a declaração de compensação do pagamento indevido, e assim receber de volta da Receita Federal o que foi indevidamente descontado a título de imposto de renda. Se você está ainda no período de realizar a declaração de imposto de renda do ano anterior, por exemplo, geralmente esse prazo termina no final de maio e você ainda está dentro desse período, você, dentro da sua declaração de imposto de renda, você já vai declarar esses valores como isentos e não tributáveis em relação ao ano anterior. Por exemplo, nós estamos agora em 2024, já passou o prazo para a declaração de imposto de renda. Espero que você tenha feito a sua, mas se estivéssemos ainda em abril, por exemplo, e tivéssemos pleiteando a restituição de valores de imposto de renda relativos a 2023, incluiríamos o valor dessa aposentadoria ou pensão no campo de valores isentos e não tributáveis, que aí haveria a compensação e a restituição desses valores na declaração de imposto de renda. Para períodos anteriores, na via administrativa, apenas por esse sistema que eu mencionei, o Perdecomp Web, que é um sistema que está no portal ECAC da Receita Federal. Eu vou deixar aqui o link para vocês. Mas, infelizmente, os pedidos de restituição feitos pelo sistema Perdecomp da Receita Federal, pelo portal ECAC, têm se mostrado muito demorados para a efetivação da restituição. Então, por isso, recomendo a vocês um processo judicial. Como nós sabemos, o processo judicial no Brasil não é também um meio que costuma ser rápido, mas para estes casos, a justiça tem se mostrado realmente bastante efetiva e bastante ágil. Com a entrada com esse processo pedindo a restituição, muitas vezes a União Federal realiza a restituição sem mesmo impugnar o pedido. É um procedimento importante que pode agilizar o recebimento dos valores.
Então, gente, para finalizar, eu deixo aqui meus agradecimentos para vocês que ouviram ou assistiram esse episódio até o final. Se ficaram com alguma dúvida, se tem alguma sugestão, vou deixar aqui na descrição do episódio todos os meios de contato, todas as redes sociais. Pode comentar aqui também no vídeo, nesse episódio, se você está ouvindo como podcast, que a gente vai conversando, vamos esclarecer essas dúvidas, vamos criar novos episódios sobre o tema, se for necessário. Então, muito obrigado para você que ouviu, que assistiu esse episódio. Em breve teremos mais.